Então eu quero trazer uma palavra agora, então só uma introduçãozinha aqui. Nós estamos falando sobre comunhão, amor. Nós vimos segunda-feira passada que o amor é que realmente importa. Então quero ler Colossenses 3,15. Cada um de vocês é parte do corpo de Cristo, e vocês foram escolhidos para viver juntos em paz. Colossenses 3,15. Que versículo maravilhoso, né? Cada um de vocês é parte do corpo de Cristo, nós somos parte do corpo de Cristo, e vocês foram escolhidos para viver juntos em paz. Glória a Deus. Olha o Salmo 133:1. Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se todos fossem irmãos. Salmo 133:1. Tendo uma vida em comum. Queridos, Deus nos chamou para nós termos uma vida em comum. A vida foi feita para ser partilhada. Deus quer que vivamos juntos. A Bíblia chama essa experiência compartilhada de comunhão. Então, queridos, a Bíblia chama isso dessa experiência compartilhada de comunhão. Hoje em dia, entretanto, a palavra perdeu grande parte de seu significado bíblico. Comunhão ou confraternização hoje se refere normalmente a uma conversa casual, uma atividade social, comida e diversão. Só isso. Mas comunhão é muito mais que isso. A real comunhão significa muito mais do que apenas aparecer nos cultos. É ter vida em comum. Irmão, comunhão, é ter vida em comum. Por isso que é comum, né? Comunhão é ter vida em comum. Ela inclui amar altruisticamente, compartilhar com transparência, servir nas necessidades práticas, ser generoso com sacrifício de si mesmo, consolar compassivamente e todas as outras orientações uns aos outros encontradas no Novo Testamento. Quando se trata de comunhão, o tamanho importa. Quanto menor, melhor. Amém? A comunhão, irmãos, você pode adorar aqui junto, mas para ter comunhão, você não consegue ter comunhão com esse tanto de gente. É ou não é? Adorar, nós adoramos juntos, mas comunhão tem que ser pequena. Você pode adorar no meio de uma multidão, mas não pode ter comunhão com ela. Sim? Você pode adorar no meio de uma multidão, mas você não pode ter comunhão com ela. De conversar, de estar ali, de você ser transparente. Quando um grupo se torna algo maior do que 16 pessoas, que é a nossa célula, alguém deixa de participar normalmente o mais pacato, e umas poucas pessoas acabam dominando o grupo. Jesus ministrou no contexto de um pequeno grupo, na célula, de discípulos. Jesus, ele tinha um grupo de pessoas. Ele podia ter escolhido mais, porém sabia que 12 estava em torno do número máximo de pessoas que um grupo pequeno pode conter para que todos possam participar. Então, por isso que nas nossas células nós falamos que 16 é o número que tem que multiplicar. Porque se ficar 25, 30 pessoas, irmãos, muitas vezes perde a comunhão, perde aquela essência da comunhão. O corpo de Cristo, assim como o seu próprio corpo, é na verdade um conjunto de muitas pequenas células. A vida do corpo de Cristo, tal qual o seu corpo, está contida no interior das células. Por essa razão, todo cristão deve ser envolvido em um pequeno grupo, que é a célula, dentro da nossa igreja. Então, irmãos, nós queremos que todas as pessoas da igreja participem de uma célula, porque ela vai participar de um pequeno grupo de comunhão. E é ali que ocorre a verdadeira comunhão. Não nas grandes reuniões, é nas pequenas reuniões. Falando nisso, quero até dar parabéns para o pastor Hermes e a pastora Janaína. Eu vi que eles no domingo fizeram uma grande confraternização da Rede Verde. Lá, é Matão lá, Matão? No Matão, churrasco. Irmãos, e eu vi a turma alegre, isso é maravilhoso. Parabéns, pastor Hermes, pastora Janaína. Pode aplaudir o Senhor. E parece que quando é churrasco, a gente fica mais feliz, né, irmãos? Fica mais assim, espiritual, é uma coisa impressionante. Se você imaginar nossa igreja como um navio, olha só, imagine essa igreja como um navio. As células são os botes salva-vidas presos a ela. Amém? Deus fez uma fantástica promessa a respeito das células. Pois onde se reúnem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Ele já pensava na célula, aleluia. Então olha só, queridos. Infelizmente, mesmo estando em uma célula, agora presta atenção. Mesmo estando em uma célula, não lhe garante experimentar uma comunhão real. Nós vamos falar agora, irmãos, de como ter uma comunhão real, verdadeira. Muitas células ficam presas à superficialidade e não fazem ideia de como é experimentar a verdadeira comunhão. Então, a célula
é o meio para ter comunhão, mas muitas células, irmãos, se elas não souberem fazer a comunhão, não acontece a verdadeira comunhão. Qual a diferença entre a comunhão verdadeira e a falsa? Nós vamos ver lá agora. Na comunhão verdadeira, as pessoas encontram autenticidade. Então a comunhão autêntica não é superficial, não é um papo furado, repleto de banalidades. Então a comunhão autêntica, ela não pode ser superficial. Então, irmãos, não é para reunir só para papo furado, repleto de não. Nós temos que reunir para falar muitas vezes, irmãos, de um devocional que Deus te deu, de uma experiência que você teve com Deus, de como que você teve uma experiência de conversão, de como que a tua vida, de como está muitas vezes a sua vida, e passando uns momentos difíceis, porque você é autêntico, e falando, um momento que você está passando ali, e tem pessoas que até se emocionam, porque não é aquela coisa, irmãos, de banalidade, de um papo furado, não. Claro que nós vamos falar de tudo, mas é importante nós sermos autênticos, sermos verdadeiros. A comunhão autêntica é genuína, de coração para coração, às vezes permitindo partilhar coisas íntimas. Você abrir o teu coração e você ser transparente. Falar muitas vezes dos medos, falar dos anseios, dos sonhos, de coisas que estão ali no teu coração. Que você tem um grupo de pessoas que vão orar por você, que vão partilhar com você. E você pode partilhar com elas. Ela ocorre quando as pessoas são verdadeiras sobre quem são e sobre o que está acontecendo em sua vida. Elas não estão fingindo, elas não estão demonstrando um tipo, elas estão falando realmente o que está acontecendo com elas. Elas dividem suas mágoas, revelam seus sentimentos, confessam suas falhas, dão a conhecer suas dúvidas, admitem seus medos, reconhecem suas fraquezas e pedem ajuda e oração. Irmãos, a pessoa autêntica. Ela não está mostrando que ela tem mais dinheiro, que ela é melhor, que ela... Não, ela está ali como família. A autenticidade é exatamente o oposto do que você encontra em algumas igrejas. Em vez de uma atmosfera de honestidade e humildade, há uma conversação fingida, representada, politiqueira, superficialmente educada e frívola, inútil. Porque não tem sinceridade, não tem verdade, não tem autenticidade, não é? As pessoas vestem máscaras, mas mantêm a guarda levantada e agem como se tudo em sua vida fosse positivo. Essas atitudes são a morte da verdadeira comunhão. Tem hora, irmãos, que não está bom. Tem hora que você tem medo, tem hora que você não está legal, tem hora que as coisas não estão bem. E está tudo bem, e nós podemos falar. É somente quando somos abertos sobre nossa vida que experimentamos a real comunhão. A Bíblia diz, se porém andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. O mundo pensa que a intimidade ocorre na escuridão, mas Deus diz que ocorre na luz. As trevas são usadas para esconder ferimentos, erros, medos, fracassos e falhas. Então, irmãos, nós não precisamos fingir e demonstrar quem nós não somos. É muito importante, eu gosto mais de uma pessoa sincera, irmãos. Ela pode ter até uma pessoa que não tem uma boa atitude, mas ela é sincera. Eu prefiro uma pessoa sincera do que uma pessoa muito correta, uma boa atitude, mas falsa. Na luz, nós os trazemos todos para um lugar aberto e admitimos que realmente somos. Naturalmente, ser autêntico exige tanto coragem quanto humildade. Porque para você ser autêntico, você tem que ter coragem e tem que ter humildade, para demonstrar quem você é de verdade. Significa enfrentar seu medo de exposição, de rejeição, de ser novamente magoado. Por que que muitas vezes as pessoas não querem demonstrar quem elas são? Medo de rejeição, medo de ser magoado, medo de acontecer alguma coisa. Mas nós não temos que ter medo, irmãos. Por isso que o líder ele tem que proteger o ambiente da célula. Ele não pode aceitar confusão, fofoca. Ele está ali, irmãos, protegendo como um pai, uma mãe protege os filhos. Por que alguém correria tal risco? Porque é a única maneira de crescer espiritualmente e ser emocionalmente saudável. A célula, irmãos, é um lugar de cura. É um lugar de cura. Você toma posse disso? A nossa irmã aqui, cadê? Eu vi a irmã aqui. Cadê a irmã? A nossa irmã, como tá da Maiara, lá da Maiara, como chama ela? Úrsula.
Nós fomos na célula, irmãos, e ela abriu o coração lá para nós, né? E foi tão lindo. E o que aconteceu com ela, com a Úrsula? Posso falar, irmã? Ela falou assim, pastor, eu fui curado, não gostava de célula. Está em duas. Ela vai na quarta e no sábado. E ela falou, eu achei tão lindo ela na célula, ela expondo, ela falou assim, pastor, eu não gostava de célula, não gostava de conversar, eu tinha problema de relacionamento. E onde Deus curou você, Úrsula? Na célula. Porque na célula, irmãos, ela pôde ser quem ela é. Ela não gostava, irmãos, né, de compartilhar, não gostava. E ali Deus foi curando. E hoje está em duas. Ô, glória. Então a Bíblia diz, portanto, confesse seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. É aí que nós somos curados, queridos. Nós só crescemos assumindo riscos. O mais difícil risco de todos é sermos honestos com nós mesmos e com os outros. Esse é o mais difícil. Mas vale a pena, querido, porque a célula é um lugar de cura. Glória a Deus. Não é só uma reunião, irmãos, ali é cura, porque as pessoas estão falando, elas estão se expondo. Ali, cada um vem com seus traumas, com as suas mágoas, com as suas feridas. E ali é o lugar de cura. Na verdade, comunhão, as pessoas, na verdadeira comunhão, as pessoas encontram reciprocidade. O que é reciprocidade? É a arte de dar e receber, é depender um do outro. Então a Bíblia diz, a forma em que Deus estruturou os nossos corpos é o modelo para compreendermos as vidas reunidas como igreja. Todas as partes são interdependentes. Então mutualidade é o coração da comunhão, edificar relacionamentos recíprocos, dividir responsabilidades e ajudar uns aos outros. Então é um ajudando o outro, vai dividir as responsabilidades, né, edificar relacionamentos recíprocos. Paulo diz, quero que nos ajudemos uns aos outros com a fé que temos. A nossa fé me ajudará e a minha fé os ajudará. Romanos 15, 1 e 2. Todos somos mais constantes em nossa fé quando outra pessoa caminha conosco e nos incentiva. Sim ou não? Todos nós somos mais, irmãos, quando nós estamos juntos, nós somos mais constantes na fé. Quando outras pessoas caminham conosco e nos incentivam, e é aí que nós somos mais constantes. Sozinho, nós somos fracos, juntos nós somos fortes. A Bíblia ordena que haja prestação de contas, incentivo recíproco, mútuo atendimento e honra recíproco. Então a Bíblia ordena que haja prestação de contas, incentivo recíproco, mútuo atendimento, honra recíproca. Por mais de 50 vezes ao longo do Novo Testamento, somos orientados a realizar diferentes tarefas, uns aos outros. Irmãos, mais de 50 vezes, uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros. A Bíblia quer que nós nos relacionamos uns com os outros e entre si. A Bíblia diz, esforcemos-nos em promover tudo quanto conduz à paz e edificação mútua. Você não é responsável por todos no corpo de Cristo, mas é responsável para promover paz e edificação para com eles. Amém? Você não é responsável por todos, mas você pode ajudar muitas pessoas com paz, com edificação. Deus espera que você faça tudo o que puder para ajudá-los, amém? Na verdadeira comunhão, as pessoas encontram compaixão. Compaixão não é dar conselho, não é oferecer uma ajuda rápida e superficial. Compaixão, irmão, sabe o que é? É penetrar, partilhar a dor do outro. É penetrar, é você sentir a dor do outro. A compaixão diz, compreendo o que você está passando, e o que você sente não é estranho ou absurdo. Eu compreendo o que você está passando, eu sei. Quando alguém encontra alguém, irmãos, que fala assim, eu sei que você está passando, eu compreendo você, isso é compaixão. Hoje em dia algumas pessoas chamam isso de empatia, mas a palavra bíblica é compaixão. A Bíblia diz, como o povo escolhido de Deus, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. A compaixão alcança duas necessidades fundamentais dos seres humanos. Olha só, irmãos, a necessidade de ser compreendido. Todos querem ser compreendidos, sim ou não? Todos querem ser compreendidos. Então muitas vezes a pessoa está falando ali, você chega para ela, coloca a mão no ombro dela e fala assim, eu compreendo você, eu entendo o que você está passando, eu sei da tua dor, não é? E a necessidade de ter seus sentimentos confirmados. Todo mundo precisa disso, irmãos. Glória a Deus. Todo mundo precisa disso. Amém? Até eu preciso disso. Eu fui lá, queria bater no rapaz lá de Altino lá.
Mas eu queria que alguém falasse assim, pastor, estou junto com você. Eu não queria que alguém falasse assim, está errado, pastor. Não, eu queria falar, pastor, estou junto. Eu sei que eu estava errado, irmão. Mas vocês não podiam falar para mim isso aí. Toda vez que compreende e confirma o sentimento de alguém, você constrói comunhão. Amém? O problema é que estamos frequentemente tão apressados em corrigir as coisas que não temos tempo de sentir compaixão, ou ainda estamos preocupados com as nossas mágoas. Então, olha só, irmãos, a autopiedade esgota completamente a compaixão pelas outras pessoas. Como que é isso? O nível mais profundo e intenso é a comunhão de sofrimento, quando entramos na dor e no sofrimento uns dos outros, e carregamos o fardo uns dos outros. Então, é muito importante a célula que nós podemos ajudar um ao outro. A Bíblia ordena, compartilhe os seus problemas e transtornos uns com os outros, e dessa forma obedeçam à lei de Cristo. É em tempos de crise, tristeza, dúvidas profundas, que mais precisamos uns dos outros. Não é assim, irmãos? É em tempo de crise, de tristeza, de dúvida, que mais precisamos uns dos outros. Quando as circunstâncias nos esmagam, a ponto da nossa fé vacilar, é que mais precisamos de amigos crentes. Não adianta ficar só julgando. Irmão, não veio na célula, vai atrás. Porque alguma coisa tem. Por isso que é importante o GV, né, o grupo lá, a célula aí atrás. Precisamos de uma célula de amigos que tenham fé em Deus, por nós, e para nos fazer vencer as dificuldades. Muitas vezes você vai ter que ter fé pelos teus membros, pelos teus discípulos, pelas pessoas que estão lá na tua célula. Em uma célula, o corpo de Cristo é real e palpável, mesmo quando Deus parece distante. Foi isso que Jó necessitou durante o seu sofrimento. Ele exclamou, um homem desesperado deve receber a compaixão de seus amigos, muito embora ele tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. Na comunhão verdadeira, as pessoas encontram misericórdia. A comunhão é uma situação em que opera a graça, em que os erros não são lembrados, mas apagados. Glória a Deus. A comunhão acontece quando a misericórdia triunfa sobre a justiça. Então, irmãos, nós temos mais misericórdia do que apontar o dedo. Todos precisamos de misericórdia, porque todos tropeçamos e caímos, e precisamos de ajuda para voltar para o caminho, sim ou não? Sim. Precisamos oferecer misericórdia uns dos outros, e estar dispostos a recebê-las uns dos outros. Deus diz, quando as pessoas pecarem, vocês devem perdoá-las, e confortá-las, para que não sejam vencidas pelo desespero. Você não pode ter comunhão, sem que haja perdão. Irmãos, não consigo perdoar, então você não consegue ter comunhão com essa pessoa, você tem que perdoar. Deus alerta, jamais guardem rancor, porque a amargura e ressentimento sempre destrói a comunhão. Como somos imperfeitos e pecadores, inevitavelmente, olha o que eu vou falar, irmãos, magoamos uns aos outros, quando ficamos juntos por algum tempo. Então vai acontecer de nós magoarmos uns aos outros, isso vai ser inevitável. Às vezes magoamos uns aos outros intencionalmente, e às vezes sem querer. Mas de qualquer forma são necessárias enormes quantidades de graça e misericórdia, para criar e manter a comunhão. Então quem sabe acontecer alguma coisa, decide perdoar, decide deixar para lá, em nome de Jesus. Sabe por quê? A Bíblia diz, vocês precisam ter consideração para com as faltas uns dos outros, e perdoar os que lhe ofendem. Lembre-se, assim como o Senhor lhes perdoou, vocês devem perdoar aos outros. A misericórdia de Deus para conosco, é um estímulo para mostrarmos misericórdia um com os outros. Lembre-se, jamais lhe será pedido que perdoe alguém mais do que Deus lhe perdoou. Você não pode dar uma graça menor daquele que você recebeu, querido. Sempre que é magoado por alguém, você tem uma escolha a fazer. Usar a sua energia e seus sentimentos para buscar vingança ou encontrar solução. Então, isso aqui é uma bifurcação. Sempre que nós formos ser magoados, ou você vai querer a vingança, e a vingança muitas vezes é não querer conversar mais, querer abandonar, né? Ou então, solucionar, encontrar uma solução. Você não tem como buscar a ambos, não tem como, os dois não andam juntos. Ou você vai buscar vingança, ou vai buscar solução. Amém? Vamos buscar a solução, irmãos? Vamos perdoar quem nos ofendeu? Muitas pessoas relutam em mostrar misericórdia porque não sabem a diferença entre confiar e perdoar.
deixa eu falar para você, irmãos, há uma diferença entre confiar e perdoar. Perdoar é esquecer o passado. Confiar tem relação com o comportamento futuro. O perdão deve ser imediato. Tem ou não a pessoa pedindo perdão, você tem que perdoar a pessoa. Agora, a confiança, ela tem que ser construída com o transcurso do tempo. Então, uma coisa é eu perdoar, mas eu não preciso, irmãos, agora, confiar nela de novo, colocar ela para fazer as coisas muitas vezes. Então, uma coisa é o perdão, outra coisa é a confiança. As duas coisas são distintas. Amém? Claro que, né, no decorrer você pode voltar a confiar na pessoa de novo. A confiança exige antecedentes. Tem pessoa que você perdoa, mas não confia. Amém? Você pode perdoar, mas não precisa confiar nela. Ela tem que mostrar antecedentes, né? A confiança exige antecedentes. Então são coisas diferentes. Uma coisa é perdão, outra coisa é confiança. Se o magoam repetidamente, Deus lhe ordena que perdoe imediatamente. Mas não se espera que você volte a confiar imediatamente, ou que continue permitindo que tais pessoas o magoem. Amém? Aí é uma coisa de inteligência, né, irmãos? Elas devem mostrar que mudaram com o tempo. Então o tempo vai mostrar se ela mudou mesmo ou não. O melhor lugar para restaurar a confiança é no contexto de apoio mútuo de uma célula que oferece tanto encorajamento como prestação de contas mútuos. Existem muitos outros benefícios que você irá experimentar ao fazer parte de uma célula comprometida com a verdadeira comunhão. Quem quer ter uma verdadeira comunhão na tua célula? Uma verdadeira comunhão, glória a Deus. E deixa eu falar algo para você aqui, queridos. Tem pessoas que muitas vezes, tem líder que muitas vezes a célula fecha. E não se culpe por isso. Tem gente, irmãos, que ela não quer Jesus. Não quer ficar na igreja. Ela não quer compromisso. E ela não quer. E você não pode deixar, irmãos, que isso venha ferir você. Existem pessoas, irmãos, que estão clamando por líder igual a você. E tem pessoas que também não valorizam. Não valorizaram Jesus, irmãos. Não valorizaram Jesus. Eu vou contar algo para você aqui, mas eu quero que você me entenda bem. Deus ama todas as pessoas, nós amamos também. Eu estava pastoreando uma igreja, e Deus falou para mim assim, eu não recebo o louvor desse povo. Era uma outra igreja. Eu não recebo o louvor desse povo. Eu não aceito esse povo. Irmãos, e era um povo duro. Tem povo, irmão, que é povo duro. Duro a serviço. Tem gente, irmãos, que... tem povo que não quer conserto, não quer mudança, não quer... E sabe o que aconteceu, irmão? Deus falou para mim assim, eu vou te dar um povo que quando abrir a boca eu vou receber. Irmãos, e é vocês. Glória a Deus. E a nossa igreja é maravilhosa mesmo. Mas, irmãos, e muitas vezes, irmãos, o problema, não estou dizendo que você tem que amar todas as pessoas, mas muitas vezes não é você, é o povo. E tem gente que, teve uma vez Deus falou para mim assim, se esse povo não quiser fazer a obra com você, eu vou levantar pessoas de fora. E aquele povo que estava comigo, irmãos, não fazia a obra de Deus. Sabe o que Deus fez? Eu ganhei um rapaz para Jesus, que ele começou a tocar, o outro que veio, o Edmilson, que hoje é pastor lá em Perus, veio também comigo, e Deus começou a trazer pessoas de fora. Quando eu vi, irmãos, eram pessoas de fora que Deus estava trazendo, e isso cumpriu a profecia. Os que estavam comigo não queriam nada com nada, eram obstinados. E Deus falou assim, eu vou levantar pessoa para estar com você, porque a minha obra vai ser feita, ainda que eu levante de fora, mas a obra vai ser feita. Então tem gente, irmãos, que você fala, fechou a cela, não quis. Tem gente, irmãos, que ele não quer, ele tem coração duro, ele não quer servir a Deus, ele não é sincero, ele não quer transparente. Irmão, e ele vai embora, e ele vai fechar a cela. O problema não é você. Porque muitas vezes o diabo quer colocar a culpa em você. Para ferir o teu coração, para falar, eu não fui bom, o que aconteceu? Muitas vezes a pessoa não gostava do estilo da nossa igreja, não gostava, não gostava das coisas, não é transparente, e não tinha um coração verdadeiro. Mas o que você fez, está válido. Então essa é uma parte essencial de sua vida cristã, que não pode ser ignorada. Por mais de 2000 anos, os cristãos têm se reunido regularmente em células para buscar comunhão. Queridos, a igreja começou nas casas.
Olha a Bíblia. A igreja que reúne na sua casa, os das casas de Aristóbulo, da casa... Irmãos, era a igreja na casa, é a comunhão. Quem não faz parte de uma célula, não sabe o que está perdendo. Fomos criados para viver em comunhão, através de uma igreja local e de uma célula. Eu creio nisso, amém? Você também crê? Então fique de pé em nome de Jesus. E você que é líder, querido, promova a verdadeira comunhão na tua célula. Trabalhe a verdadeira comunhão. Não deixa ficar superficial, não. Trabalha a comunhão, conversa, abraça, veja as necessidades. Muitas vezes a necessidade da pessoa é um abraço, uma conversa, é olhar no olho. Amém? E nós vamos ter a verdadeira comunhão. Glória a Deus. Vamos ser amigos de verdade. E glória a Deus que a nossa igreja, irmãos, nós temos muitas pessoas íntimas, né, próximas aqui, que fizeram, né, amizades na célula, que estão juntos, que são amigos de verdade. O discipulado para nós, irmãos, é algo tão maravilhoso também, o discipulado, né, irmãos? É tão gostoso, o discipulado. É muito bom. Glória a Deus. Feche seus olhos, coloca a mão no teu coração. Pai, obrigado por essa palavra. Que o Senhor esteja nos abençoando, que nós possamos, ó Deus, ter a verdadeira comunhão. Não, ó Deus, uma comunhão falsa, superficial, mas a verdadeira comunhão em nossas células. Nos ajuda, Senhor, nos dá a tua graça, para que possamos amar verdadeiramente as pessoas. Ó Deus, perdoar de todo o nosso coração. Que nós possamos, ó Deus, realmente, ó Deus, fazer a tua vontade, ser família, ser um purê de batata. Pai, que as nossas células sejam tão atraentes, que as pessoas vão querer, ó Deus, que estão de fora, vão querer entrar dentro, vão querer vir para dentro das nossas células, porque ali elas vão ver, ó Deus, amor, elas vão ver, ó Deus, um coração genuíno, sincero, humilde, quebrantado, ó Deus, e que o teu nome venha a ser glorificado em nossa igreja, em nossas células. É que nós oramos, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, queridos.